Olá meninas, meu nome é Josiane Brandão, sou professora do canal Aqui de Vender Crochê. Nessa aula eu trago para ti essa linda camiseta masculina, olha que coisa mais linda. Pontos simples, ó, pontinho bem simples mesmo, só ponto alto e correntinha, um acabamento aqui bem simples também, ó. Só que os meninos adoram esse modelo, tá? Então eu trouxe para ti, porque a gente tem bastante encomenda dela. E aí eu resolvi gravar a videoaula dela para te também ter tuas encomendas aí, tá? Então espero muito que tu goste dessa aula. Curte, compartilha, te inscreve no canal se ainda não for inscrito para ajudar a gente, tá bom? Então, espero que goste, vamos para a aula. Então meninas, para fazer a nossa blusa eu escolhi aqui o fio Charme da Círculo, tá? Na cor natural, pode ser a cor da tua preferência, mas eu escolhi aqui a cor natural. Vou precisar também de agulha de crochê número 3 milímetros. Vou precisar também de tesoura, marcadores para a gente marcar as cavas, agulha de tapeceiro e cola, pano para fazer os arremates, para ajudar nos arremates, tá bom? Se eu esquecer algum material, vai estar todos lá na descrição do vídeo, tá bom? Então, para iniciar o nosso trabalho, a gente vai começar pela parte de baixo, tá? Então, a gente vai começar com 5 correntinhas, ó, com a agulha número 3 e a linha Charme. Aqui é só uma sugestão de fio e de agulha, tá? Porque, na verdade, essa blusa pode ser tecida com qualquer agulha e com qualquer fio, porque a gente vai trabalhar usando medidas. Então, aqui é só a minha sugestão, tá? Como eu vou fazer. Então, eu vou iniciar com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar meu fio, vou retornar na primeira correntinha, ó, e fazer um ponto alto alongado, tá? Então, vou laçar, tirar 1, laço novamente, ó, tiro 2, laço novamente, tiro 2. E aí, eu vou ficar com essas argolinhas, ó. Então, vou subir de novo. Só que a primeira que eu subi com 5 correntinhas, né? A partir da segunda, só vão ser 4 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, lacei meu fio, vou aqui na base, aqui ó, pegando as 2 alcinhas da frente, tá vendo? Trago meu fio pra frente, laço, tiro 1, laço de novo, tiro 2, laço de novo, tiro 2. E aí eu tenho a segunda argolinha. Então, vou fazer mais uma vez, 1, 2, 3, 4, sempre subir 4 correntinhas, laçou o fio, vai lá na base aqui do ponto alto, ó, pegando as 2 alcinhas aqui da frente, laço, tiro aqui 1, passo por aqui por dentro, né? Tiro 1, tiro 2 e tiro 2. Tô fazendo aqui um ponto alto alongado. A gente vai fazer aqui uma quantidade par de argolinhas, tá? Por exemplo, 44, 46, 48, 50, sei lá. Até que isso aqui alcance a medida do quadril da pessoa que vai vestir essa blusa, tá? Então, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer aqui pro meu trabalho 50 argolinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui com 50 argolinhas, que vai dar lá mais ou menos uns 95 centímetros. Pra mim, esse tamanho já vai tá bom, mas se isso ficar pequeno, faz aí mais argolinhas, é só fazer número par de argolinhas, 52, 54, 56, tá bom? Se quiser menor, faz 48, 46, 44, sei lá, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas 50 argolinhas e já volto. Então, meninas, fiz aqui as minhas 50 argolinhas, tá? Eu vou te dizer aqui qual foi a medida que ficou as minhas 50 argolinhas. Vai vestir aí uma pessoa que tem uma circunferência, lembrando que tem que passar na pessoa no peito, né, na barriga. Então, na verdade, a tua medida vai ser a medida maior da pessoa, tá? Então, se, por exemplo, for um homem gordinho e barrigudinho, tem que medir lá pela barriguinha dele, tá? Ou então pelo peito, se ele for grande. Então, aqui o meu, ó, tá dando uma circunferência ali de 48 centímetros, tá bom? Se tu quiseres maior, é só aumentar de 2 em 2 argolinhas. Se quiser menor, basta diminuir de 2 em 2 argolinhas, tá bom? Nesse sentido, então, pode usar qualquer fio e qualquer agulha, tá? Agora eu vou fechar aqui em círculo, tá? Então, eu vou arrumar aqui para que todo mundo fique sempre pro mesmo lado, ó. Vou virar aqui todos eles pro mesmo lado e vou pegar aqui no primeiro, ó, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Prontinho, tá? Agora eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo para dentro do primeiro argolinha. Vou subir 3
correntinhas, não, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. E vou fazer aqui dentro desse arco 4 pontos altos, contando com as correntinhas que eu subi. Então, tenho que fazer mais 3 pontos. Vou aqui trazer meu fiozinho aqui para já ir logo escondendo ele, tá? Ponto alongado, tá? Então, vou laçar meu fio, vou dentro da argolinha, trago o fio para frente, tiro 1, tiro 2 e tiro 2. Tenho 2 pontos altos. Lacei o fio, ó. Trago o fio para frente, tiro 1, tiro 2, tiro 2. Novamente, trago o fio para frente, tiro 1, tiro 2, tiro 2, tá? Fiquei então com 4 pontos altos dentro da argolinha. Sem espaço de corrente, finalizei aqui meus grupinhos de 4 pontos, ó. E vou fechar aqui, contando de baixo para cima, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Como essa é a parte do nosso cos, eu já vou fazer aqui um acabamento com ponto baixo, tá? Então, vou fazer uma correntinha, volto aqui na mesma base e faço um ponto baixo, ó. Próximo ponto, ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Então, vou fazer aqui ponto baixo sobre cada ponto, por toda a volta, fazendo um acabamento simples, porque eles não gostam de muita coisa, né? Então, bem simples mesmo, tá? Ponto baixo em cada ponto, tá bom? Então, fiz aqui meu último ponto baixo, ó. Vou cortar aqui meu fio. Uma pontinha um pouquinho grande, porque eu vou fazer um arremate agora, tá? Vou tirar aqui, olha, todo ele. Esse é o último ponto baixo aqui da carreira, ó. Sobre o último ponto, esse no primeiro eu já tinha feito ponto baixo, tá? Então, eu vou colocar aqui a ponta do meu fio numa agulha de tapeceiro. Ó. Vou inserir aqui no primeiro pontinho, ó. Tá vendo? Vou levar lá pra trás. E vou trazer aqui por baixo, ó. Pra gente finalizar aqui com o ponto como começou, tá? Pra não ficar montado, ó. Tá vendo? Vou levar aqui meu fio lá pra trás. Olha só como ficou certinho, né? Então, vou levar lá pra trás e vou fazer aqui um nozinho pra prender. Passo aqui meu fio por alguns pontos. Faço aqui mais um nozinho. Passo por mais uns pontinhos para garantir que não vai soltar. Vou cortar a rente aqui e vou colocar aqui só um pouquinho de cola pano, tá? Pro fio não escapar, só um pouquinho, tá? Porque essa cola pano, ela deixa um pouquinho duro o trabalho e é só mesmo pro fio não escapar. Ó, só um pouquinho. Prontinho. Assim a gente não, a quem olhar não sabe nem onde começou e nem onde terminou a tua carreira, tá bom? Então essa é a parte de baixo do cos já com acabamento. Agora eu vou passar de novo para a parte de cima e daqui a gente vai subir a nossa blusa, tá? Dar corpo para nossa blusa. Então vou pegar aqui meu fio, vou prender aqui em qualquer lugar, ó, vou fazer aqui um nozinho. Vou trazer ele para cá e já vou subir aqui as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntinhas, ela vai valer aqui um ponto alto, né? Um ponto alto alongado. Vou fazer mais uma correntinha de espaço. Vou voltar dentro do mesmo espaço e vou fazer um ponto alongado. Então, ficou assim, um ponto, uma corrente e um ponto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou para o próximo espacinho, ó, e vou fazer também um ponto alongado, uma correntinha, volto ainda no mesmo espaço e faço mais um ponto alongado, tá? Parece um Vzinho, né? Porque tá todo dentro do mesmo espaço. Uma correntinha, volto no espacinho, faço um ponto, uma correntinha, laço o fio, volto ainda no mesmo e faço mais um ponto.
Então, por toda a carreira, a gente vai fazer assim, um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, sempre voltando 2 vezes no mesmo espaço. Então, cheguei aqui no fim da carreira, tô com os 2 últimos pontinhos no último arco, ó. E aqui eu teria que fazer uma correntinha, né? Só que para não ficar marcado o nosso início de carreira, então eu não vou fazer a correntinha, eu vou contar aqui 1, 2, 3, na quarta correntinha aqui do início, eu vou fazer só um ponto baixo, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo. E para iniciar a nova carreira, eu vou pôr baixo dele, ó, e faço um outro ponto baixo. E ele vai ser o nosso primeiro pontinho da carreira seguinte. Vou subir aqui mais 3 pontinhos, 1, 2, 3, e vou laçar o fio e já vou fazer aqui ponto no espacinho. Opa! Ponto aqui no primeiro espacinho, ó. Passei direto. Tá? Então fiz o meu ponto baixo aqui, subi as correntinhas e já fiz o primeiro ponto no próximo espaço, tá? Uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Então, ponto alto e correntinha, fazendo os pontos alongados dentro de todos os espacinhos e entre eles fazendo uma corrente. Uma corrente, próximo espaço, ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, ponto alto, tá? Então, vai ficar assim por toda a volta. Então, cheguei aqui no fim da carreira, no último espacinho, ó, fiz o último ponto. Então, não vou fazer corrente, tá? Eu vou contar aqui, olha, eu vou contar aqui em cima. Deixo uma corrente de espaço, na próxima aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Vou voltar por baixo, vou fazer um novo ponto baixo e esse é o início da nossa próxima carreira. E vou subir mais 3 correntinhas, 1, 2, 3. Dou uma laçada, no próximo espaço já começo fazendo os pontos altos. Certo? Então, uma correntinha, próximo espaço, ponto alto. Uma correntinha, próximo espaço, ponto alto. Então, vai ficando assim. Então, por todas as voltas, é isso que a gente vai fazer. Finalizar sempre com ponto baixo, volta por baixo fazendo outro ponto baixo e depois sobe com 3 correntinhas, tá bom? Então, a gente vai fazer isso por 40 centímetros, tá? Então, tu vai medir lá, ou como a altura das pessoas é variada, né? Eu vou fazer a minha com 40 centímetros, mas essa altura que a gente vai fazer é a altura da parte de baixo da blusa, que já tá com acabamento, então não tem que dar desconto nenhum, até a cava do braço. Então, eu vou fazer aqui com que essa altura seja 40 centímetros, ó, contando desde aqui, ó, 40. Então, eu vou subir aqui todas essas carreiras até chegar aqui nos 40, tá bom? Eu, né, vou fazer esse tamanho. Aí você vai ver lá a medida da pessoa, para quem você tá fazendo, e vai fazer a altura até na parte de baixo, onde tem que começar a nossa cava. Então, finalizei aqui minhas carreiras de crescimento, tá? Eu fiz aqui um total de 29 carreiras, contando dessa primeira carreira, não contando do acabamento, tá? Contando aqui da primeira carreira, que parece Vzinho, contando aqui todas as carreiras, eu fiz 29. Então, se tu achar que precisa de uma cava mais alta, é só fazer mais algumas carreiras. Para mim, eu acho que já tá bom, ele já deu quase 40 centímetros, tá? Então, eu coloquei aqui o marcador bem no ponto alto que eu finalizei a carreira. Agora eu finalizei com uma correntinha, ó, e não com ponto baixo, tá? Porque agora eu vou fazer um outro tipo de trabalho. Então, fiz uma correntinha, finalizei com ponto baixíssimo na terceira correntinha e coloquei o marcador lá nesse mesmo ponto. Coloquei outro marcador do outro lado, deixando uma quantidade de pontos altos igual para frente e para trás, tá? Então, como eu não sei que tamanho tu estás fazendo, é só deixar aí metade para frente, metade para trás. Então, de onde eu finalizei a carreira, eu vou caminhar aqui para dentro do primeiro espacinho, ó, e vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Subi 3 correntinhas, vou no próximo espacinho aqui e faço um ponto alto alongado. Então, aqui é como se eu tivesse fechado esse ponto primeiro, fechado junto com o segundo ponto, tá? Então, agora eu vou seguir fazendo o padrão de ponto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, continuo fazendo ponto alto alongado. E vou fazer isso até eu chegar lá próximo do marcador. Agora a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta, eu não vou mais fazer de forma circular, tá? Então, quando chegar mais próximo do marcador, eu volto. Então, cheguei aqui perto do marcador, ó, 2 quadradinhos aqui, 2 espacinhos, né? Antes do marcador, eu vou fazer aqui o ponto desse e o ponto desse, vou fechar junto, tá? Então, vou fazer aqui o primeiro,
lacei novamente, vou lá no segundo, trago para frente, tiro um, tiro dois e agora eu tiro tudo, tá? Então fechei os dois últimos pontos dos dois espaços juntos, viro o trabalho, caminho para dentro do primeiro espaço, subo sempre com 3 correntinhas e faço o próximo ponto alto normalmente, alongado, né? Então, como se eu estivesse fechando aqui o primeiro e o segundo junto. E agora eu sigo fazendo espaço ponto alto, uma correntinha, um ponto alto em cada espacinho, seguindo aí o padrão até chegar antes dos dois últimos espacinhos novamente. Então, cheguei aqui, ó, na minha frente eu tenho os dois últimos espaços, isso aqui não conta como espaço, porque isso aqui vem aquelas correntinhas do início, tá? Então, aqui eu tenho o penúltimo e o último espaço. Então, vou fazer uma correntinha. No primeiro aqui eu vou fazer um ponto pela metade, segurar os últimos dois na agulha, lacei, vou no último espacinho, trago o fio pra frente, tiro um, tiro dois e agora sim eu tiro tudo, tá? Então, fiz mais uma diminuição. Vou fazer agora mais uma diminuição, tá? Então, vou caminhar aqui, já virei o trabalho, vou caminhar aqui pra frente, vou subir 3 correntinhas e no próximo aqui eu vou fazer um ponto alto. E agora seguir fazendo corrente, ponto alto, até também chegar nos dois últimos espacinhos, tá? Então, fiz aqui mais uma diminuição. Então, cheguei aqui no final, tô com 2 espacinhos aqui na minha frente, vou laçar o fio, tirar o fio pra frente, tirar um, tirar dois, os dois últimos eu deixo na agulha, no próximo ponto faço a mesma coisa, ó, trago pra frente, tiro um, tiro dois e agora eu tiro tudo, tá? Então, fiz mais uma diminuição. Então, fiz 3 diminuições. A partir de agora, eu não vou mais diminuir. A gente vai levar aqui sem aumento e sem diminuição, por mais algumas carreiras. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas. Dentro do espacinho, eu vou fazer um ponto sem espaço de corrente, tá? Eu fiz 3 correntinhas e fiz o ponto seguida. Vou fazer uma correntinha no próximo espaço, ponto alto. Então, os dois primeiros pontos ficaram juntos, tá vendo? Sem espaço. Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. Então, a gente vai ficar fazendo isso até chegar no último espacinho. No último espaço lá, tem que terminar do mesmo jeito. No último espaço, um ponto. E sobre o último ponto, tem que ter um ponto também para ficar 2 juntinhos, assim como no início. Então, cheguei aqui no fim da carreira, ó. Aqui na minha frente só tem mais um espaço. Lembra que esse aqui não conta como espaço, tá? Então, mais um espaço. Então, vou fazer uma correntinha, um ponto no último espaço. E no ponto alto aqui, ó, eu vou finalizar com um ponto alto. Ficando assim 2 juntinhos, igual no início. Agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar e já vou aqui para dentro do primeiro espaço, ó. Então, agora eu deixei um ponto alto com espaço. Não deixei mais juntinho, tá? Deixei agora separado. Então, uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Então, a partir de agora, as carreiras elas vão ser assim, ó. Numa carreira, eu vou começar com 2 pontos juntinhos e na outra eu vou começar com 2 pontos separados, tá? Então, eu vou seguir aqui a minha carreira até o final pra gente finalizar junto e começar a próxima. Então, cheguei aqui no fim da carreira, ó. Vou fazer aqui uma correntinha, um ponto alto no último espacinho, uma correntinha, e aqui eu vou lá na terceira corrente, ó, e faço um ponto alto. Então, finalizei também com um buraquinho, tá vendo? Agora eu vou subir com 1, 2, 3 correntinhas. Quando eu faço 3 correntinhas, eu não tô dando espaço, só tô dando o tamanho do ponto alto, né? Então, eu viro. Já vou no primeiro espacinho aqui, ó, e já faço um ponto alto. Então, esse início fica junto, os 2 pontinhos juntos, ó. Aqui ficou separado, agora fica junto. Então, sempre vai ser assim no início e no final, ó. 2 começa aqui junto, começa separado. Começa junto, começa separado, então vai aí intercalando. Quando quiser que comece junto, começa com 3 correntes. Quando quiser que comece separado, começa com 4 correntes. Tá bom? Então, a gente vai fazer isso, carreiras de vai e vem agora, até completar 10 carreiras do início aqui, quando eu comecei as diminuições, ó.
Então, aqui foi a minha primeira carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer aqui um total de 10 carreiras, indo e voltando, tá? Sempre fazendo isso aqui no final. Termina com 2 juntos, começa com 2 separados, tá? Então, 2 juntos, 2 separados, 2 juntos, 2 separados, até completar as 10 carreiras. Então, eu fiz aqui, ó, as 10 carreiras, tá? Contando desde aqui do marcador. Então, essa foi a primeira carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando chegou no final da 10ª carreira, eu marquei aqui o ponto central, tá? Deixando a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro. E agora a gente vai começar a cava do pescoço. Então, agora eu vou pegar outros 2 marcadores e vou contar. A partir do ponto que eu marquei, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e vou colocar aqui o marcador no 5º ponto. Daqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui o marcador no 5º ponto. Então, a partir de agora, eu tô com o final do trabalho bem aqui, ó. Então, eu vou fazer carreiras de ida e volta somente até esse marcador aqui, o primeiro, tá? Então, eu venho e volto, venho e volto. E aí, eu vou te mostrar aqui como é que vai ser. Então, como eu terminei aqui essa carreira com 2 juntos, então eu vou subir aqui com 3 pontos e mais um para separar. Vou virar. Ponto alto aqui no primeiro espacinho, correntinha, vou continuar aqui fazendo meu ponto fantasia, até eu chegar 2 quadradinhos lá próximo do marcador. Então, vamos lá, fazendo corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Até chegar perto do marcador. Pronto, agora eu tô chegando aqui perto do marcador. 2 espacinhos, tá? Aqui tá o meu marcador nesse ponto, então eu vou chegar nesse e nesse. Então, esses 2 últimos pontos lá próximo do marcador, eu vou fazer junto, ó. Vou fazer uma correntinha nesse penúltimo ponto aqui, nesse penúltimo espacinho. Eu vou trazer aqui o fio para frente, tirar 2, tirar 1, tirar 2 e ficar com 2 na agulha. Lacei de novo, vou lá no próximo espacinho e vou fazer aqui 2 pontos fechados juntos, fazendo assim uma diminuição, tá? Vou virar. Vou continuar diminuindo, então eu vou caminhar aqui para dentro do meu espaço. Ó, vou caminhar aqui para dentro do meu espaço, vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto no espaço seguinte, tá? Então, fiz uma segunda diminuição. Uma correntinha, ponto alto. Agora eu vou fazer ponto alto, correntinha, até chegar no fim dessa carreira. Então, cheguei aqui no fim da carreira, ó, como aqui eu tenho um espaço, eu vou terminar com um ponto alto e um ponto aqui na terceira correntinha, fazendo vocês ficarem juntinhos, tá? Um espaço e 2 juntos. Vou subir com 3 correntinhas para um ponto alto e mais uma para o espaço, vou virar, primeiro espacinho, ponto alto. Vou fazer assim até chegar no penúltimo buraquinho dessa carreira. Cheguei aqui, faltando 2 espacinhos para finalizar a carreira, faço uma correntinha, faço aqui um ponto pela metade, próximo espacinho faço outro ponto, fechando os 2 de uma vez. Vou virar o trabalho, caminhar de novo para dentro do primeiro espaço, um ponto baixíssimo. Subir 3 correntinhas, no próximo espaço fazer um ponto alto. Então, tô fazendo aqui uma terceira diminuição. Uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. No final da carreira, eu volto. Então, cheguei aqui no último espacinho, ó. Faço um ponto alto e um ponto alto aqui na terceira correntinha do início. Faço aqui 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, viro no primeiro espacinho, faço um ponto alto.
correntinha, ponto alto. Chegando lá no penúltimo espaço, eu volto. Então, chegando aqui nos dois últimos espacinhos, faço uma correntinha. Primeiro espacinho, faço um ponto pela metade. Segundo espacinho, faço outro ponto pela metade e fecho tudo junto. Agora a gente não vai mais fazer nem aumento nem diminuição, tá? Então, vou subir aqui com 3 correntinhas, virar e já vou aqui dentro do espaço fazer um ponto alto. Então, não tô mais fazendo nem aumento nem diminuição. Uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto até o final da carreira. Uma correntinha, cheguei aqui no final, ó, no último espaço, ponto alto. E mais um ponto alto aqui na terceira correntinha do início. Vou fazer mais uma carreira sem aumento e sem diminuição, ó. Começo aqui com 4 correntinhas, viro. No primeiro espacinho faço um ponto alto. Correntinha, ponto alto. Correntinha, ponto alto. Não faço nem diminuição de um lado e nem do outro, tá? Então, no último espacinho, ponto alto, uma correntinha. E aqui, olha, vou pular esse ponto, aqui nesse pontinho aqui, vou fazer aqui um último ponto alto. Aqui eu vou medir aqui para te saber que altura tá a nossa cava, tá? Porque aí tu vai decidir se tu queres uma cava maior, né? Ficar uma cava bem grandona ou uma cava menor do que essa daqui. Então, a minha cava, ela tá aqui, olha, contando aqui da carreira do marcador, na direção aqui onde eu pus o marcador, tá vendo? Até a última carreira, ela tá dando aqui uma cava de uns 26 centímetros, tá? Para uma blusa masculina, eu acho que tá bom uma cava desse tamanho, tá? Se o teu cliente quiser uma cava maior, uma blusa mais cavada, é só aqui continuar as carreiras, mais uma ou duas carreiras para poder ficar maior, tá bom? Para mim aqui já tá bom. Então, vou cortar aqui meu fio e vou fazer o outro lado. Dar aqui mais uma correntinha. E agora eu vou fazer aqui do outro lado. Para começar o outro lado, eu vou prender aqui meu fio, olha, na terceira correntinha, de fora para dentro, tá? Então, da parte aqui do braço, caminhando lá para a cava do pescoço. Então, vou prender aqui, subir aqui com 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou dentro do espaço e já faço aqui um ponto alto. Já que eu tinha finalizado a carreira com 2 pontos juntos, então tem que começar com 2 pontos separados. Então, uma correntinha, ponto alto, e vou seguir fazendo esse padrão até nos 2 últimos espaços antes do marcador. Então, eu cheguei aqui, ó, os 2 últimos espaços antes do marcador são esses 2. Vou fazer uma correntinha, vou fazer um primeiro ponto aqui pela metade e um segundo ponto aqui também pela metade, fechando de uma vez. Vou subir aqui, vou virar o trabalho, né? Vou caminhar aqui para dentro do primeiro espacinho e vou subir com 3 correntinhas e fazer um ponto alto no próximo ponto. Então, agora eu vou parar por aqui e aí tu vais continuar aí com a mesma repetição que a gente fez do outro lado, tá? Do lado de dentro, a gente vai fazer 4, né? 1, 2, 3, 4 diminuições. 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 diminuições, ó. E 2 carreiras sem diminuição, tá? É só voltar o vídeo e começar a partir da segunda carreirinha aqui. Tá bom? Então, vai fazendo lá igualzinho e a gente já volta para fazer a parte de trás. Então, já fiz aqui o outro lado, ó. Ficou exatamente igual, tá? Vou tirar aqui os marcadores e agora a gente vai trabalhar na parte de trás. Tá? Depois eu tiro o marcador. Vamos passar para a parte de trás. Para começar a parte de trás, eu vou prender meu fio no primeiro espacinho aqui, ó, depois do marcador, tá? Então, meu marcador ficou aqui, eu vou prender bem no próximo espacinho. Então, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa, né? Se aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3 carreiras de diminuição, eu também vou fazer na parte de trás
3 carreiras de diminuição, tá? Vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Parte de trás eu não vou fazer a cava do pescoço, eu vou deixar para fazer lá em cima, tá? Então 3 correntinhas, vou no próximo pontinho aqui, faço um ponto alto. Tá juntando esse com esse. Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Então vou fazer isso até eu chegar lá nos 2 últimos espacinhos próximos ao marcador. Então cheguei aqui no fim da carreira, ó, 2 espacinhos antes do marcador, fiz aqui, vou fazer uma correntinha, no primeiro espacinho ponto alto pela metade, próximo espacinho ponto alto pela metade, fechando os 2 de uma vez. Fiz a primeira diminuição aqui, ó. Vou virar o trabalho, caminhar com ponto baixíssimo para o primeiro espaço, subir 3 correntinhas e fazer o próximo ponto no próximo espaço. Então aqui eu faço mais uma diminuição. Agora seguir fazendo ponto e espaço, ponto, espaço, até o final da carreira, ou melhor, até chegar nos 2 últimos espacinhos. Então cheguei aqui no final com 2 últimos espacinhos, mesma coisa, tá? Fecho os 2 últimos espaços, eu fecho 2 pontos juntos. Prontinho. Viro o trabalho, caminho aqui para o primeiro espaço, subo 3 correntes e faço um ponto no próximo espaço e sigo fazendo o padrão de pontos. Então eu tenho aqui a terceira diminuição, tá? Faço aqui, cheguei aqui no final, ó, faço aqui a diminuição do final, a última diminuição. E a partir de agora a gente vai fazer carreiras sem diminuição. Então, para fazer carreiras sem diminuição, a gente vai começar a carreira com 3 correntinhas e no próximo espacinho, ponto alto. Então, começando aqui com 2 pontos juntos. Correntinha, próximo espaço, ponto alto. Correntinha, próximo espaço, ponto alto, até chegar no fim da carreira, onde a gente também vai finalizar com 2 pontinhos, um coladinho no outro. Então, cheguei aqui no final da carreira, não vou fazer diminuição, tá? Então, vou fazer uma correntinha, no último espacinho eu vou fazer um ponto alto, e sobre esse ponto eu vou fazer um ponto alto. Então, terminando assim com 2 pontinhos sem espaço. E para começar a nova carreira, já que eu terminei com 2 pontinhos juntos, eu vou começar com 2 separados. Então, 2, 3 e a quarta correntinha para separar, tá? E já vou fazer aqui o primeiro ponto no espaço. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Caso tu esteja fazendo um tamanho diferente do meu, quantas carreiras a gente vai fazer agora? Carreiras de vai e vem, tá? Sem agora nem aumentar nem diminuir, apenas seguindo reto. A gente vai fazer uma quantidade de carreiras, deixando apenas uma carreira para alcançar que é a última carreira da frente, tá? Então, no meu caso, eu coloquei aqui o marcador e eu contei aqui quantas carreiras eu fiz a partir da carreira do marcador. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu fiz um total de 17 carreiras, portanto, atrás eu vou fazer 16 carreiras. E a última carreira eu volto para fazer contigo. Então, eu vou fazer aqui 16 carreiras e vou deixar a altura dela por aqui, ó. Uma carreira antes de finalizar, tá? Então, caso tu tenha feito lá mais carreiras ou menos carreiras, é só fazer a mesma quantidade que tá na frente, fazer atrás, porém uma carreira a menos. Então, eu vou fazer as minhas e já volto. Não tem a separação de cava atrás, tá? Ela segue reto, fazendo ida e volta até lá em cima mesmo. Eu não vou fazer ela com essa mesma curva atrás, eu vou fazer com aquela curva um pouco mais alta, já bem colada no pescoço, tá bom? Então, meninas, já fiz aqui a parte de trás, ó, aqui é a parte da frente que tem a curva, então a parte de trás não tem a parte da curva, tá? Na frente eu tenho, desde a parte que eu comecei as diminuições até a última carreira, eu tenho 17 carreiras e na parte de trás eu fiz 16 carreiras indo e voltando, tá? Sem fazer diminuição nenhuma. Na 17ª carreira eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou subir aqui com 1, 2, 3, 4 correntes, vou virar, vou fazer aqui ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Eu vou fazer aqui 8 pontos altos, tá? Já volto.
Então, fiz aqui 8 pontos, contando aqui com a correntinha conta como primeiro ponto, ó. Então 2, 4, 6, 8, e o 9º ponto, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou nesse espaço aqui, faço um ponto pela metade, e pulo esse próximo aqui, ó, e nesse ponto alto aqui, eu faço um ponto alto, fechando tudo junto para fazer aqui uma leve inclinação, tá? Então, ficando assim, ó. Vou fazer uma correntinha, vou deixar aqui, opa, desculpa aí, um espacinho para poder costurar, tá? Que essa parte do ombro eu vou fazer costurar. Então, ficou aqui os 8 pontos que eu já tinha feito e os 2 últimos aqui eu fechei junto, tá bom? Então, vou deixar aqui um bom pedacinho aqui para costura e vou fazer o outro lado. No outro lado é a mesma coisa, tá? É só prender o fio aqui. Deixa eu só começar contigo para não ter dúvida. Então, no outro lado eu faço a mesma coisa. Eu começo aqui de fora para dentro. Vou prender aqui meu fio na terceira correntinha. Fazer aqui um nozinho. Subir com as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E começar a fazer tudo igual, tá? Então, a partir daqui é só seguir a mesma coisa que eu fiz, fazer os 8 pontos, contando com a correntinha, e os 2 últimos lá fechados juntos, tá? Então, já volto pra gente costurar no ombro. Então, já fiz aqui o outro lado, igualzinho como eu fiz no outro, tá? Os 8 pontos e os 2 últimos fechados juntos. Agora, eu coloquei aqui a ponta do fio que eu deixei um pouquinho maior, né? Numa agulha de tapeceiro, e vou fazer a costura aqui do ombro, tá? Então, o fio tá preso lá, ó. Então, eu venho aqui na terceira correntinha e dou meu primeiro pontinho. Aqui eu vou dar uma reforçada, então eu vou mais uma vez, vou dar aqui um nozinho. Costura simples, mas eu vou te mostrar como é que faz, porque para não ficar dúvida, tá bom? Então vou pegar aqui, olha, essa a alcinha aqui de dentro com a alcinha de dentro da corrente, tá? Agora a alcinha de dentro com a alcinha de dentro do ponto alto. Ó, a alcinha de dentro com a alcinha de dentro da corrente. A de dentro, ó, aqui a de dentro com a de dentro do ponto alto. Então, assim eu vou fazer a costura toda, tá? Pegando apenas a parte de dentro, essa costura fica bem legal, não fica em relevo. No final, quando ela estiver pronta, fica parecendo assim uma carreirinha de ponto baixo, só que sem relevo, tá? Então, olha só, correntinha aqui, ela tem 2 alcinhas, ó, a de fora e a de dentro. Eu vou pegar a de dentro com a alcinha de dentro da outra parte. Então, vou fazer isso até lá no final. Então, já fiz aqui no último ponto, ó. Vou dar uma reforçada aqui no último ponto. E agora eu vou esconder meu fio. Vou pro lado do avesso, jogo aqui meu fio para trás e vou esconder aqui para trás, ó. Coloco aqui no meio dos pontos. Faço aqui mais um pontinho para ficar bem firme a costura. Ó, aí não fica aparecendo nada, não repuxa, tá? Para não ficar encrequilhado, né? E pronto, só cortar e aí tá tudo certo. Vou te mostrar como é que fica esse tipo de costura. Bem aqui a gente vai colocar um pinguinho de cola de tapeceiro nessa pontinha aqui que eu acabei de cortar, tá bom? Cola de tapeceiro não, cola pano, tá bom? Ó como fica a costura, fica bem bonitinha, não fica relevo, ela fica retinha, fica igual uma carreirinha de ponto baixo. Então eu gosto muito de costurar com essa técnica, tá? Então é só fazer a mesma coisa do outro lado e eu já volto contigo pra gente fazer os acabamentos. Então, menina, já fiz aqui a finalização, olha, depois da costura como ficou, tá? Os 2 lados. Aí eu já fiz a finalização aqui de um dos lados do braço, da cava do braço, ó. E agora eu vou te mostrar como é que a gente vai aqui no outro lado, tá bom? Então a gente vai amarrar aqui o nosso fio em uma das laterais aqui, já da parte perto da cava, tá? Então a gente vai prender, por exemplo, aqui.
Aqui era o ponto onde estava o marcador, que é o ponto central, ó. Eu vou prender aqui, bem aqui, ó, na segunda diminuição. Tanto faz, na verdade, onde vai prender, tá? Só para te me acompanhar. Então, primeira diminuição, segunda diminuição. Vou prender aqui já fazendo um ponto baixo, tá? Então, volto no mesmo espaço, mais um. Então, olha só. Bem aqui tem um ponto alto. Eu vou fazer aqui um ponto baixo sobre ele, tá vendo? Próxima diminuição aqui, faço 2 pontos baixos. Aqui é a parte mais baixa da cava, que é aquele ponto do marcador. E aqui eu já vou subir. Então, deixa eu abrir para te poder entender. Aqui a cava do braço está descendo, já prendi quase lá embaixo, ó. E agora a gente vai começar a subir. Então, eu fiz 2 pontos baixos dentro desse último espaço da descida. E vou fazer 2 pontos baixos na primeira carreira aqui já da subida. Aqui. 1 e 2. Nesse ponto alto aqui, ó, faço um ponto baixo. Aqui na lateral, ó, faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Sobre esse ponto alto aqui, faço um ponto baixo. Tem que ter cuidado, porque do jeito que fizer de um lado, com a mesma quantidade de pontos, tem que fazer do outro, para poder não ficar um braço mais apertado que o outro, tá? Então, no meio, olha, na lateral da carreira, eu faço 2 pontos, 1 e 2. E no ponto alto, ó, eu faço um ponto. Na lateral da carreira, 2 pontos. No ponto alto, ó, faço um ponto. 2 e 1. Então, vou fazer isso até eu chegar aqui na parte onde eu emendei, tá? Quando eu chegar aqui na parte que eu emendei, eu volto aqui contigo. Então, cheguei aqui no último espacinho antes da emenda, tá vendo? Então, no último espacinho eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui nesse ponto alto vou fazer um ponto baixo. E aqui no primeiro ponto, ó, faço também um ponto baixo. E agora no espaço faço 2 pontos baixos. É assim que eu vou passar pela emenda, tá? Então, aqui, olha, na cabeça do ponto, quer dizer, entre uma carreira e outra, né? Faço um ponto e no espaço faço 2 pontos, tá? Vamos fazer isso então até finalizar a carreira. Então, cheguei aqui no último espacinho, ó, de onde eu comecei. Então, já fiz aqui os 2 pontos do espaço. Vou fazer o ponto sobre o ponto alto. E aqui é o primeiro pontinho, ó. Então, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. E vou voltar no mesmo ponto, ó, e fazer um ponto baixo. Agora essa carreira é só de ponto baixo, ponto sobre ponto, tá? Então a carreira inteira é só fazer todos os pontos da carreira anterior. Então, meninas, cheguei aqui, olha, já fiz vou fazer aqui o penúltimo ponto e o último ponto, tá? Esse aqui não é um ponto, esse aqui é o final da última carreira e aqui é a correntinha que eu subi. Aqui eu já cortei meu fio e eu vou puxar aqui, ó. Te mostrar aqui como é que eu vou fazer esse acabamento. Igual como eu fiz lá do outro lado, tá? Então, vou pegar aqui a pontinha, vou colocar numa agulha de tapeceiro. Opa. Colocar aqui numa agulha de tapeceiro pra gente poder fazer um acabamento mais bonitinho. Então, vou colocar aqui, ó, inserir aqui no último ponto, no primeiro ponto, na verdade, né? E vou trazer de volta por aqui pelo último ponto, ó. Tá? Que é para simular aqui um pontinho falso, na verdade para ficar igual a todos, tá? Vou levar meu ponto lá para trás, minha agulha lá para trás, e vou fazer aqui o meu arremate. Dar aqui um pontinho para poder segurar, né? Vou aqui esconder por alguns pontinhos. Aqui, depois de escondido por mais alguns pontinhos, eu vou fazer mais um nozinho. Esconder por mais alguns pontos. Agora eu vou cortar. E selar essa pontinha com um pouquinho de cola pano, tá? Essa cola da Círculo é muito boa. Bota só um pouquinho, que ela não vai deixar a tua pontinha depois ficar aparecendo. E não coloca muito, porque senão fica duro, tá? É só uma besteirinha mesmo, ó. Só um pouquinho.
E aí depois essa pontinha não fica aparecendo nenhuma vez. Quando a pessoa veste, não fica aquele fiozinho aparecendo, tá? Então ficou assim, igualzinho o outro lado, tá? Bem fechadinho, sem apertar, né? Então eu vou fazer aqui o acabamento do pescoço. Essas pontinhas aqui também, ó, bota na agulha de tapeceira as outras pontinhas, todas as pontas que tiverem. Termina do mesmo jeito. Dá um pontinho, esconde, põe a cola na pontinha e pronto, tá? É assim que eu faço todos os meus acabamentos. Eu sempre escondo a pontinha e ponho um pouquinho de cola para não ficar a pontinha aparecendo. Ó, essa aqui é a da costura, né? Então eu vou enfiar aqui para dentro. É a pontinha da costura, não, é a pontinha do outro lado, né? Que eu cortei mais um pouquinho menor. Então, vou enfiar aqui por dentro, ó. Fazer o acabamento lá pra dentro. Saiu de novo, essa linha não está me ajudando. Tá, então coloquei aqui a linha. Tá aqui no lado do avesso, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou dar um pontinho aqui na ponta, vou esconder mais um pouquinho. Vou dar mais um nozinho. Esconder mais um pouquinho, cortar e colocar um pinguinho de cola, tá? Então todos os acabamentos na parte de baixo, todas as pontinhas que tiverem, eu faço a mesma coisa. Se tiver pontinha no meio do caminho lá do teu ponto baixo, já vai escondendo, depois é só cortar. Prontinho, ó, nem fica aparecendo nem a ponta. Então faz lá todos os teus acabamentos. Agora vamos começar aqui a parte do pescoço. Então, eu vou começar aqui a minha carreira bem próximo da costura, tá? Então, eu vou começar aqui, olha, no último espacinho antes da costura. Então, vou fazer aqui 2 pontinhos, 1 e 2. Aqui no ponto, na cabeça do ponto aqui antes da costura, ponto baixo. Aqui na cabeça do próximo ponto pós-costura, ponto baixo. Na inclinação do ponto, 2 pontos baixos. Aqui em cima do ponto, ponto baixo. Aqui é a parte de trás. Então, para que essa parte de trás ela não fique muito folgada, o que eu faço aqui? Eu faço assim, ó. Então, aqui é pra gente fazer, no espaço, fazer um ponto baixo e sobre o ponto, fazer um ponto baixo. Como eu quero dar uma apertadinha nessa parte de trás, então, por exemplo, o próximo espaço eu não faço ponto, já faço ponto só dentro, só em cima do ponto, ó. Agora eu faço ponto no espaço, faço ponto no ponto, o próximo espaço eu não faço, já vou direto no ponto. Então, eu faço dentro no espaço, ó, faço sobre o ponto, aí como esse espaço eu coloquei ponto, nesse aqui eu já não coloco. Não ponho ponto aqui, já ponho ponto sobre ponto. Então, isso aqui é para dar uma reduzidinha na parte de trás, tá? Para quando a pessoa vestir, não ficar aquela sobra, né? Para trás. Então, é só lembrar, num espaço eu faço, no outro não faço. Então, por exemplo, nesse aqui eu não fiz, né? Eu pulei. Então, no próximo eu faço. Ponto sobre ponto. Então, se nesse eu fiz, nesse aqui eu não faço ponto, ó. Tá? Então, é só seguir fazendo isso. Num espaço a gente faz ponto, no outro espaço a gente não faz. No ponto sobre ponto sempre tem que fazer, tá? Então, eu vou terminar aqui a parte do pescoço e já volto. Então, terminei aqui a parte de trás do pescoço. Vou fazer aqui, ó, agora ponto sobre ponto e 2 pontos na inclinação, ó. Ponto sobre ponto. E aqui eu já tô na parte da emenda, então já vou pegar o primeiro ponto lá do outro lado. E aqui eu tenho espaço, então vou fazer 2 pontos, 1 e 2. E agora é só continuar fazendo, ó. Ponto no ponto, aí 2 pontos no espaço. Ponto baixo sobre o ponto, ó. 2 pontos no espaço. Então, a gente vai fazer agora, concluir essa volta do mesmo, desse jeito aqui, tá? Ponto no ponto, aqui é o ponto e aqui, ó.
Tá? Então uma carreirinha de ponto baixo, seguindo essas regras, para que o pescoço não fique muito aberto e nem também muito travado, tá? Então a gente vai seguir fazendo isso até o final. Então, meninas, cheguei aqui, já fiz o último espacinho, vou fazer aqui o ponto baixo no último ponto. Esse aqui é o primeiro ponto, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui um ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha, mesma coisa que fiz no outro, tá? Vou voltar no mesmo ponto e agora eu vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira. Todos os pontinhos, não vou pular nenhum agora. Tá? Então, ponto sobre ponto até o final da carreira. Então, meninas, está aqui nossa blusinha concluída, tá? Nosso acabamento aqui do braço, ó, 2 carreirinhas de ponto baixo. Aqui eu coloquei apenas 2 pontinhos, justamente para que não ficasse muito folgadão esse braço, tá? Ele cede um pouquinho, né? E vai se adaptar aí ao braço da pessoa. O pescoço, mesma coisa, tá? 2 carreirinhas de ponto baixo, pontinho bem simples, tá? O outro bracinho. Aqui o nosso início, onde já tinha feito o acabamento, né? Ó, nossa etiquetinha aqui, linda, tá? Então, espero muito que tu tenha gostado. É uma blusa simples, mas é uma blusa que os meninos amaram, tá? Então, já vendi bastante dela e por isso eu trouxe a videoaula pra ti. Tá bom? Então, se não for inscrito, te inscreve. Se tu te esqueceu de curtir, volta lá e curte o vídeo, que é muito importante para nós. E faz a blusa, tá bom? Faz, comenta aí qual foi tua dificuldade. Sugere outros vídeos também para o canal, que a gente agradece, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima.